Olá pessoal! Hoje trago uma breve explicação sobre o filme de ficção científica e ação chamado O Preço do Amanhã. Nesse mundo futuro, tudo é pago com tempo, não existindo mais dinheiro. Nele, algumas pessoas são praticamente imortais, com muito tempo à disposição, enquanto outras se matam de trabalhar e imploram por mais um dia de vida. Fiquem atentos, pois haverá spoilers a seguir. No futuro retratado no filme, os humanos são geneticamente modificados para pararem de envelhecer aos 25 anos. A ressalva é que, ao atingirem essa idade, eles terão apenas um ano de vida restante, o qual é mostrado em um cronômetro em seus antebraços. Assim, o tempo se tornou a moeda do mundo, e tudo gira em torno dele. Os ricos podem viver praticamente para sempre, enquanto os pobres vivem suas vidas de salário em salário, lutando para sobreviver. No início do filme, Will acorda e percebe que lhe resta menos de 24 horas em seu cronômetro. Ele se despede de sua mãe e Raquel, que está comemorando seu aniversário de 50 anos. Durante a comemoração, eles discutem sobre suas finanças e os empréstimos que precisam pagar. Raquel promete arranjar dinheiro de alguma forma, enquanto Will diz que ficará fora por 2 dias trabalhando e que irá pagar o empréstimo. No caminho para o trabalho, Will encontra uma criança chamada Maya, que pede 1 minuto de seu tempo. Infelizmente, Will diz que só pode dedicar 5 minutos e a garota vai embora sorrindo. Chegando ao trabalho, ele encontra seu amigo Borel, que também trabalha em uma fábrica fazendo dispositivos de armazenamento de tempo. Após um dia de trabalho, Will vai para um bar local, onde é convidado para um jogo. Ele recusa, mas acaba lembrando a um dos homens que ele deve 1 hora. Ele aproveita 1 hora e encontra Borel, que está bêbado e aponta para um homem que aparenta ter mais de 1 século de tempo acumulado. Enquanto observam, Will nota alguém olhando de forma suspeita para Henry e decide informá-lo sobre a situação. Ele se aproxima de Henry e o aconselha a tomar cuidado, pois está chamando muita atenção. No entanto, Henry o ignora. Nesse momento, um grupo de homens entra no bar. Todos começam a correr. Borel explica a Will que eles são os Homens Minutos, uma gangue organizada que rouba o tempo das pessoas. Apesar do aviso de Borel e da confusão no bar, Will decide ficar e observar o que vai acontecer. O líder da gangue Fortis se aproxima de Henry. Fortis exige o tempo de Henry e até oferece a ele a chance de lutar por seu tempo. No entanto, Henry está enjoado e vai ao banheiro. Enquanto Henry está no banheiro, vomitando, um dos homens de Fortis o vigia. Will aparece e de repente nocauteia o homem que estava com Henry, agindo rapidamente para ajudar o milionário de tempo a escapar da situação perigosa. Os dois conseguem escapar e se escondem em um prédio abandonado, onde compartilham suas histórias. Enquanto estão lá, eles são procurados pelos homens que os perseguem, mas conseguem se esconder temporariamente. Um dos homens diz a Fortis que ele reconheceu Will. Will e Henry têm uma conversa em que Henry revela que tem 105 anos. Ele explica que sua mente está cansada e deseja a morte, justificando seu comportamento imprudente. Isso deixa Will bravo, considerando que ele e sua mãe precisam trabalhar em vários empregos apenas para sobreviver. Henry então revela os segredos sombrios de seu mundo. Os ricos aumentam o custo de vida de propósito, garantindo que os pobres continuem morrendo, o que, por sua vez, deixa mais tempo disponível para os ricos. Na realidade, há mais do que tempo suficiente para todos no mundo, assim como acontece atualmente com a economia global. No entanto, a ganância e o desejo pela imortalidade cegam os ricos e poderosos. Henry pergunta a Will o que ele faria se tivesse o mesmo tempo que ele. Will responde que, se tivesse esse tempo, não o desperdiçaria como Henry faz. Refletindo sobre as palavras de Will, Henry agradece a ele por tê-lo salvado, e os dois decidem passar a noite no galpão abandonado. Na manhã seguinte, Henry toma uma decisão que mudará sua vida. Ele decide passar todo o seu tempo para Will, que ainda está dormindo, deixando para si mesmo menos de 5 minutos. Will acorda e descobre que ainda tem mais de 1 século. Ele procura por Henry e o vê sentado no topo de uma ponte, parecendo que está pronto para pular. Enquanto os segundos finais de Henry contam, ele parece certo do que fez. Quando o contador chega a 0, ele morre e cai da torre no rio. Mais tarde, Will persegue Borel e vê sua esposa, Greta, segurando seu nenê recém-nascido. Will pergunta sobre o Borel e revela quanto tempo ele tem agora. Will fala sobre o que aconteceu ontem à noite e Borel pergunta o que ele vai fazer durante todo esse tempo. Agora que descobriu a verdade sobre os ricos, Will decide fazer justiça. Antes de partir, Will dá um tempo ao Borel.
Enquanto isso, Raquel paga um empréstimo de 2 dias de Raquel e tenta pegar o ônibus para casa, apenas para descobrir que não pode remunerar a passagem porque as tarifas aumentaram. Ele implora ao motorista, mas ele e os passageiros não parecem se importar. A viagem para casa leva 2 horas e você só tem 1 hora e meia restante. Desesperada e sem escolha, Raquel decide evadir-se. Will, que esperava no ponto de ônibus, estranha ao aperceber-se que sua mãe não estava no ônibus. Will percebe que algo pode ter acontecido e começa a voltar para o lugar de onde sua mãe veio. Uma corrida literal contra o tempo começa, trazendo Raquel cada vez mais perto da morte. Eventualmente, eles se encontram em uma rua. Eles correm o mais veloz que podem, mas quando quase alcançam os braços de Will, a morte vence a corrida. Will não acredita no que vê e se desespera porque poder dar mais alguns anos de vida para sua mãe. No dia seguinte, os cronometristas, uma espécie de polícia, encontraram o corpo de Annie na beira do rio. Raymond, o cronometrista sênior, e Jagger, seu companheiro, investigam a cena. Quando esses estão prestes a ir embora, Raymond vê uma câmera no topo. Na próxima cena, Will está sentado dentro de um carro com motorista. Ele está vestindo um terno novo, adquirido com a herança que recebeu. Eles estão deixando a fronteira que separa as diferentes classes sociais em determinadas áreas da cidade. Durante a viagem, eles passam por várias fronteiras e pagam pedágio em cada uma delas. A última fronteira custa um valor exorbitante, equivalente a um ano inteiro de tempo. O motorista dá as boas-vindas a Will à cidade de New Greenwich. O motorista pergunta a Will quais são seus planos em Greenwich, e Will responde que pretende fazer com que as pessoas ricas enfrentem as consequências de seu estilo de vida. A cidade é completamente diferente daquela a qual Will está acostumado. Assim que ele sai do carro, começa a correr imediatamente, ainda agindo como se estivesse com pouco tempo. Ele olha para o relógio em seu braço, lembrando-se da fortuna que possui, e começa a agir de acordo com isso. No entanto, seu comportamento estranho chama a atenção de algumas pessoas, incluindo uma mulher misteriosa chamada Sylvia, que está entrando em uma limusine. Will entra em um hotel e pede uma suíte. No luxuoso quarto, Will acorda e percebe que ainda tem 105 anos de tempo. Mesmo tendo a cama mais confortável e a vista mais bonita da cidade, e todo o tempo do mundo, ele não consegue superar a morte de sua mãe. Pela primeira vez em sua vida, ele experimenta comidas e bebidas gourmet. Ele paga a refeição e dá uma gorjeta generosa para a garçonete, equivalente a uma semana. A garçonete percebe que Will não se comporta como as outras pessoas daquele ambiente e comenta que ele faz tudo um pouco rápido demais. Will responde sarcasticamente, afirmando que não tem pressa nas coisas que realmente importam. Will planeja entrar em um cassino, mas antes precisa trocar suas roupas. Enquanto isso, no quartel-general dos cronometristas, eles observam as imagens de vigilância de Will. Jagger relata que um homem cruzou várias fronteiras para chegar a New Greenwich. Eles obtêm mais informações sobre Will no sistema e Raymond afirma que conhece o pai de Will. Enquanto isso, Will está no cassino e senta-se em uma mesa de pôquer. Durante o jogo, Felipe, um bilionário, percebe que nunca tinha visto Will antes e faz algumas perguntas. Após algumas rodadas, Will acumula mais de 2 séculos de tempo. Em uma jogada, Felipe aposta 50 anos, e Will paga confiantemente. No entanto, a atenção de Will é desviada do jogo quando Sylvia, a mulher misteriosa, entra no recinto. Ela se senta ao lado de Felipe. Felipe revela ter quase 10 milênios de tempo e justifica a grande diferença entre ricos e pobres como seleção natural. Ele aumenta a aposta com mais 2 séculos de tempo, e Will paga a aposta, deixando-o com apenas 30 segundos em seu braço. Todos na mesa, incluindo Sylvia, ficam perplexos com a jogada de Will. Will ganha e com apenas 3 segundos restantes em seu relógio, consegue reivindicar seu prêmio de 1 milênio antes que ele chegue a zero. Esse feito surpreendente deixa Felipe, vivendo uma vida monótona, maravilhado. Will não consegue tirar os olhos de Sylvia, e Felipe percebendo que ela é sua filha. Os dois se apresentam e Will é convidado para uma festa na mansão de Felipe. No dia seguinte, Will usa seus ganhos do pôquer para comprar um carro novo e dirigi-lo até a mansão de Felipe para a festa. Ao chegar, Felipe apresenta sua sogra, esposa e filha, todos notavelmente semelhantes em aparência, já que todos param de envelhecer aos 25 anos, tornando difícil diferenciar suas idades. Will se sente deslocado entre a multidão, pois nunca fez parte daquela sociedade e não conhece ninguém. Felizmente, Sylvia vem em seu resgate, salvando-o de uma noite solitária.
Eles se conhecem melhor, sua conversa os leva para a pista de dança. Sylvia pergunta se ele vem dos subúrbios, mas Will nem confirma nem nega suas suposições. Sylvia se abre sobre sua vida sem sentido e como o tempo que ela tem parece prendê-la em vez de garantir sua liberdade. Enquanto dançam, Felipe e sua esposa os observam de longe, acompanhados por seus guarda-costas. Will leva Sylvia para fora, para uma praia próxima. Ele a encoraja a se juntar a ele no mar, algo a que não estão acostumados. Eles nadam, conversam e um clima romântico se desenvolve entre eles. De repente, alguém grita da praia, interrompendo o momento. Eles voltam para a festa, onde Felipe convida Will para se juntar a ele em um jogo de pôquer. No entanto, sua noite toma um rumo inesperado quando os Guardiões do Tempo invadem a festa e confrontam Will. Eles o levam para um escritório onde Raymond, seu líder, o interroga. Raymond questiona por que Will está em Nova Greenwich e como ele possui mais de um milênio de tempo. Will explica honestamente que Anne deu a ele antes de tirar a própria vida. Raymond parece cético em relação à sua explicação, confisca seu tempo e o prende. Enquanto Raymond sai, Will pergunta por que ele investiga a morte de Anne quando assassinatos acontecem nos subúrbios todos os dias. Raymond fica surpreso com sua declaração, pois ela o lembra de seu pai, que disse a mesma coisa. Will então ataca os Guardiões do Tempo, escapando com Sylvia como sua refém. Eles passam pela cozinha e saem pelos fundos, fugindo em seu carro. Uma perseguição de carro se desenrola, com Raymond batendo no carro de Will, fazendo-os perder o controle. Will faz uma manobra audaciosa digna de um filme Velozes e Furiosos, dirigindo de ré e evitando os carros. Ele consegue se livrar dos Guardiões do Tempo e leva Sylvia para um lugar seguro. Ele engana os cronometristas e se esconde debaixo de uma ponte. Will pede um pouco de tempo a Sylvia, mas ela se recusa. Na manhã seguinte, ele dirige pela rodovia e tem um pneu furado em uma emboscada dos Minutemens, fazendo com que o carro caia da rodovia. Fortis e seus homens se aproximam do casal inconsciente. O líder deles drena o tempo de Sylvia e foge, deixando-a com apenas 30 minutos de vida. Will dá a ela alguns minutos e eles correm para obter mais tempo. Com apenas 3 minutos restantes, Will chega à porta da casa de Borel e recebe a notícia de que a esposa de Borel morreu gastando todo o tempo que Will tinha dado a ele. Os dois estão desesperados, pois o tempo está se esgotando. Will nota o brinco de Sylvia, que parece valer muito, e eles correm para uma casa de penhores, onde conseguem 48 horas de tempo. Depois disso, eles se escondem ao ouvirem a sirene dos cronometristas. Os dois caminham pela cidade e Sylvia conta sobre os negócios de sua família. Will pergunta quanto eles valem e ela responde que é muito e que não se importa mais com valores. Will liga para Raymond e pede a Felipe que transfira 1000 anos para a cidade em troca de Sylvia. Raymond o adverte que isso acabará com a vida de Will, assim como aconteceu com seu pai. Will revela que seu pai morreu lutando contra alguém pelo tempo, mas Raymond diz que o pai de Will estava envolvido em algo ainda mais perigoso. À noite, Will leva Sylvia para seu apartamento. Ela pergunta sobre sua família e Will fala sobre a recente morte de sua mãe. Ele relembra seu pai e diz que ele apostava tempo em uma espécie de queda de braço. Seu pai ganhou muito tempo, mas foi morto por tentar ajudar os outros. Enquanto conversam, eles percebem que têm quase a mesma idade e se aproximam mais. No dia seguinte, Will verifica se Felipe cumpriu sua parte do acordo. Eles descobrem que as transferências para a cidade não aconteceram e Sylvia fica desapontada com seu pai. Apesar do tempo limitado, Will decide deixar Sylvia ir embora, mesmo que seu pai não tenha cumprido o acordo. Will diz a ela que ela pode ir embora. E eles saem do apartamento. Ele a leva até uma cabine telefônica, dá a ela uma arma e se despede, e ela retribui com um beijo. Ela liga para o pai e o repreende por não ter entregado o que Will queria. Enquanto conversam, Will está atrás dela, sentado na calçada, aparentemente desistindo de tudo. Raymond chega e o rende. Sylvia se vira e vê Raymond rendendo Will e atira em Raymond sem hesitar. Em vez de roubar o tempo de Raymond, Will lhe dá algumas horas extras para tentar sobreviver. Will pega o carro de Raymond e foge com Sylvia. Os dois param à beira da estrada e Sylvia pergunta se ele tem algum plano. Ela diz que não podem ficar andando por aí em um carro de polícia, então os dois fingem ser policiais e confiscam o carro de um homem na rua. Mais tarde, eles param para descansar no carro e assistem às notícias sobre eles no noticiário.
Will diz que ela ainda pode voltar para seu mundo e seu pai, mas Sylvia não quer voltar. Os dois se beijam e relaxam. No escritório, Felipe conversa com seus sócios e garante que não pagou o resgate. Eles duvidam de sua capacidade de resolver o problema, mas Raymond entra na sala antes que Felipe tenha a chance de se explicar. Ele conta a Felipe que sua filha aparentemente não quer ser resgatada. Felipe se desculpa e lamenta a teimosia da filha, sugerindo que ela possa estar sofrendo da síndrome de Estocolmo, na qual a vítima se identifica com o sequestrador ou tenta conquistar a simpatia do sequestrador. Raymond diz que planeja prender sua filha. Felipe tenta suborná-lo, mas Raymond mostra total desinteresse e vai embora. Enquanto isso, Will ensina Sylvia a atirar. Eles discutem o plano de Will de dar tempo às pessoas mais pobres, e ela diz que o apoiará a conseguir o tempo necessário. Os dois roubam um caminhão e entram em uma casa de empréstimos, onde pegam o máximo de tempo possível dos dispositivos de armazenamento temporal. Eles vão para a porta do estabelecimento e pedem às pessoas para entrarem e pegarem o máximo de tempo que puderem. Mais tarde, Will dá tempo a Greta, Maya e até mesmo ao distribuidor da linha do tempo, que doa tempo às pessoas como caridade. Fortis continua a assaltar as pessoas. Ele vê um outdoor com a foto de Will e Sylvia, oferecendo uma recompensa de 10 anos. Enquanto isso, Felipe assiste às notícias sobre o que sua filha estava fazendo com Will, distribuindo tempo para os pobres nos subúrbios. Mais tarde, Raymond e os cronometristas cercam um motel onde os dois estavam hospedados. Os dois percebem a presença da polícia e pulam pela janela do motel para escapar. Raymond os persegue. Eles sobem nos telhados e um tiroteio começa. Os dois conseguem entrar em um ônibus, despistando Raymond. Agora, Fortis também está atrás deles. Ele interroga um grupo de pessoas e ameaça-os. Ele mata um homem e, em seguida, alguém diz ter visto Sylvia e Will fugindo de ônibus. Em outro motel, os dois conversam sobre o plano e o que estão prestes a enfrentar. Sylvia sente-se mais viva do que nunca enfrentando essa loucura com Will. De repente, a porta do quarto é arrombada por Fortis e seus capangas. Fortis desafia Will para o mesmo jogo que seu pai costumava jogar antes de morrer, uma espécie de queda de braço envolvendo tempo. Will usa a técnica de seu pai e, quando o contador de tempo de Fortis acaba, Will neutraliza os 3 capangas e vence o jogo. Os dois vão para os telhados e veem que os preços na cidade continuam aumentando, explorando seu povo. Will, desesperado, diz que os ricos continuarão aumentando o custo de vida se eles continuarem roubando e dando aos pobres. Ele afirma que apenas 1 milhão de anos fará diferença. Sylvia concorda e tem um plano em mente. No dia seguinte, Sylvia vai à empresa de seu pai e distrai seus seguranças enquanto Will se infiltra entre eles e Ian de Felipe. Os dois o levam como refém. No escritório de Felipe, há um cofre que contém um dispositivo com 1 milhão de anos. Felipe tenta explicar que a sociedade se destruirá se esse tempo cair em mãos erradas. Will, com raiva, o ameaça, mas Sylvia o acalma. Will diz que a imortalidade não vale a vida de um único indivíduo. Os dois saem do escritório com Felipe como refém. Enquanto isso, os policiais fazem um cerco na estrada principal. Eles abrem fogo contra o carro de Will e Sylvia, mas eles milagrosamente não são atingidos. Raymond pega seu carro e continua perseguindo os dois. Will e Sylvia chegam ao centro da cidade de Will, e Raymond os alcança e bate no carro. Will sai do carro e vê Maya, pedindo a ela para distribuir o tempo armazenado no dispositivo. Raymond tenta render os dois, mas a multidão entra em colapso com a distribuição de tempo e atrapalha Raymond. Os dois fogem e Raymond vai atrás deles mais uma vez. Finalmente, eles estão frente a frente no meio da estrada. Raymond admite que também é do subúrbio e que, à medida que ele aprendeu a escapar da pobreza, seus olhos se abriram para a dura verdade de que a distância entre ricos e pobres deve ser mantida. Enquanto conversam, ele morre. Sylvia e Will estão com pouco tempo restante. Eles correm para o carro de Raymond, Will entra na frente, pega o tempo e volta para salvar Sylvia em uma cena de puro heroísmo. O povo na cidade agora está atravessando as fronteiras com o tempo que Will e Sylvia deram a eles. Os Minutemens assistem à queda da hierarquia social na TV. Sylvia e Will continuam sua rotina, abrindo caminho para um enorme banco de tempo. É importante ressaltar que o texto fornecido parece ser uma narrativa ou sinopse de uma história fictícia. Não tem informações sobre o contexto específico a que se refere nem se está relacionado a algum filme, livro ou outro meio de entretenimento conhecido. Obrigado por assistirem e aguarde o próximo resumo.